Então, só uma rápida introdução para que os irmãos entendam. Esse salmo, ele é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia, né? E eu sei que muita gente, quando lê esse salmo, né, pensa algumas coisas que às vezes não é o que o salmo está querendo dizer. E, portanto, é preciso e é necessário que nós falemos sobre esse salmo, né, que nós venhamos pregar sobre esse salmo. Para quê? Para que venhamos entender e compreender o sentido original, né, do texto, e para que, quando nós formos falar para alguém, para alguma pessoa sobre esse salmo, a gente não fala aquilo que o salmo não está dizendo. A gente fala exatamente aquilo que o salmista quis dizer nesse salmo, amém? Não esqueça também que todo salmo ele é uma música, ele é uma canção. Então esse salmo é uma canção que expressa, né, o amor de Deus, expressa a paz, e a gente vai lê-lo agora, amém? Capítulo 91, quem achou? Está escrito: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém. Que bonito, não é? Esse salmo. Vamos orar e pedir para que Deus venha falar conosco. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, clamamos a Ti, para que o Senhor, Deus, venha iluminar o nosso entendimento, venha iluminar a nossa vida, para que venhamos, Deus, entender, compreender as Escrituras, para que venhamos compreender a Tua voz, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Por isso, Deus, que a nossa consciência esteja agora mesmo, Senhor, cativa em obediência à Tua palavra. Em toda inquietação, Senhor, venha a ser desfeita, Pai, e que a Sua palavra seja pregada e que o Teu povo, Senhor, seja edificado, consolado e exortado pela Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu pensei que vocês não estavam aí, mas... Então, irmãos, esse Salmo 91, esse salmo em especial, né, ele fala da paz, ele fala do cuidado de Deus em meio aos perigos, e ele fala sobre a vida, sobre como a vida é perigosa. Isso a gente precisa conversar, né? Eu sei que mesmo em meio a tanto sofrimento, mesmo em meio a tanto caos que a gente está vivendo, principalmente na nossa nação, às vezes a gente cria aquele mecanismo de defesa que quando algo não está bom, quando algo de ruim está acontecendo, tem a ver com a ausência de Deus, tem a ver que Deus não está presente, ou nós não estamos agradando a Deus de uma forma boa. Então, essas coisas ruins começam a acontecer conosco. Mas nós vamos ver, né, biblicamente falando, nós vamos entender nessa noite que não se trata, a verdade não se trata disso. É muito pelo contrário.
Mas as pessoas hoje criam, né, esse mecanismo de defesa. Então, quando alguma coisa começa a dar errado, logo ele fala, não, eu não aceito, eu não quero esse mal na minha vida. E alguns líderes falam para essas pessoas e falam, você não pode aceitar esse mal na sua vida. Você não pode aceitar essa gripe. Você não pode aceitar essa febre. Você não pode aceitar ficar sem emprego. Você tem que declarar, você tem que falar que vai acontecer, porque a sua palavra gera vida e gera morte. A pessoa, ela pega um versículo totalmente fora do seu contexto e tenta criar uma doutrina. Tudo isso está envolto naquilo que nós chamamos na teologia da confissão positiva. O que é a confissão positiva? É aquilo que tem sido ensinado na teologia da prosperidade por muitos anos, que é o quê? Quando você declara alguma coisa, essa coisa acontece. Né? Quando você fala, haja emprego, há emprego. Quando você fala, haja saúde, a doença é curada na hora. Quando você fala, todo demônio agora eu amarro, eu rejeito, sai da minha casa, só que não é assim, né? Tem todo um ritual, né? Fala aí, sai! Não é? Tem que fazer isso, né, para sair. Só que acaba não saindo. E muitas pessoas ficam tristes, ficam decepcionadas com Deus, porque acha que Deus tem alguma ligação com esse argumento, com essa teologia. E Deus não tem nenhuma ligação com isso. Não é Deus que está no centro da confissão positiva. Deus está no centro do Evangelho. Amém? Então nós precisamos entender um pouco sobre isso. E a gente precisa reconhecer. Não tem para onde a gente fugir. A vida é perigosa. Viver é um perigo. A vida é perigosa de todas as maneiras. A cada dia uma família perde algum ente querido. A cada dia um casal perde um bebê. A cada dia alguém especial contrai uma doença incurável, terrível. Essas coisas continuam acontecendo e ao nosso redor, tudo isso parece nos dizer que não somos imortais. Tudo isso parece passar uma mensagem para nós de que talvez não estejamos assim em boa companhia. Talvez Deus não esteja tão bem cuidando de nós. E que talvez Deus não esteja tão perto de nós como nós achamos que Ele está. Então esse salmo, o que ele revela? Ele revela a soberania de Deus em meio ao caos e ao sofrimento. Ele revela que Deus está presente conosco, que nós não estamos sozinhos. E eu sei que os tempos mudaram. Às vezes não é nem uma enfermidade, às vezes não é nem a falta de um emprego. Nós vivemos no século 21, onde a doença do século se chama ansiedade, se chama depressão, onde muita gente são atingida na mente, são atingida no intelecto, no psicológico, e às vezes cria essa ideia de que Deus talvez não seja tão soberano assim. Porque se Deus é bom, por que eu estou doente? Se Deus é bom, por que eu não consegui pagar aquela conta? Se Deus é bom, por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? E tudo isso sai dos lábios daqueles que não conhecem ao Deus que serve. A Bíblia diz que Deus está presente conosco, Ele está conosco, Ele está no nosso meio. Então, esse salmo ele revela a soberania de Deus. Eu quero que você entenda isso, é muito, mas muito fácil mesmo, nós lermos esse salmo e seguirmos aquela interpretação que a maioria das pessoas interpreta. É muito fácil você ler esse salmo e seguir uma interpretação que é mais comum hoje em dia. Que interpretação é essa? A de que ninguém que teme a Deus e que crê em Deus irá passar por essas coisas. Essa é a interpretação comum das pessoas. É que quem crê em Deus, quem confessa o nome de Jesus, ele não irá passar por problemas, né? Ele não vai passar por dificuldades. Ao contrário, quando a dificuldade vem, ele fala, sai a dificuldade, tem que sair. Porque ele com a sua palavra, ele tem poder, né? Ele tem poder, só que isso na prática é uma mentira.
né? Porque a pessoa está doente, ela fala, eu declaro agora que toda enfermidade sai. E ela continua enferma, né? Será que foi Deus que mentiu? Ou será que a pessoa entendeu esse salmo totalmente errado? De uma forma totalmente errada. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. As pessoas, elas interpretam dessa maneira que quem crê em Deus não irá passar por quaisquer problemas ou calamidades. Qualquer problema, tá? A gente precisa pensar nisso aqui. Qualquer problema ou calamidade contida nesse texto. Olha só que coisa. As pessoas, elas olham para isso daqui, mas elas falam, mas está dizendo aí que a praga, a peste não vai chegar à minha tenda, não vai alcançar a minha casa. Então isso não vai acontecer comigo, mas não é o que o texto está dizendo. E não é o que a Bíblia, em toda ela, a Bíblia completa, as Escrituras Sagradas ensinam. É muito pelo contrário. Então eu não vim aqui, você não veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra que vai te deixar triste. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos edifica, ela nos consola, ela exorta o seu povo a confiar nele, a acreditar mais nele. É isso que a gente precisa, né? Então, as pessoas, elas acreditam mais nas falsas promessas dos falsos profetas do que na palavra de Deus. Então, você lê lá Salmo 37, verso 5, se não me engano, ele fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas para as pessoas, isso não é suficiente. Não é suficiente entregar o meu caminho a ele, não é suficiente eu confiar nele, não é suficiente. Eu preciso de alguém que vai fazer a ponte, eu preciso de alguém que vai falar para mim, eu preciso de um líder, eu preciso de uma pessoa. Então as pessoas estão mais ligadas a pessoas, a homens, do que às promessas de Deus. Então, as pessoas têm essa interpretação desse texto, essa interpretação errada desse texto. Não é? E eu sei que muitos de vocês já leram esse texto e talvez nunca pararam para pensar o que exatamente esse texto quer dizer. A gente tem essas manias bobas às vezes, né? De algo que é tão comum, um versículo, um capítulo que a gente lê, e a gente lê assim de forma como se estivesse lendo um jornal, como se a gente estivesse lendo uma revista ou qualquer outra coisa, ou qualquer livro comum, né? Mas a Bíblia, nós não podemos ler dessa maneira banal. Por isso que a Bíblia não fala, nas Escrituras não está escrito assim, leia a Bíblia, ela diz medita na Escritura. Medita, não é leia, medita. Meditar é muito mais do que ler. Meditar está aqui, é olhar, fazer perguntas ao texto, é falar por que o salmista disse isso, o que ele quis dizer com isso, e assim nós vamos encontrar o verdadeiro sentido, né? Então, as pessoas acham, alguns chegam ao ponto de dizer que se está acontecendo alguma coisa ruim, se está acontecendo, irmão, se está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, então é porque talvez você não está crendo tão bem nas promessas de Deus. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, né? Sei lá, é porque você não está crendo para valer em Jesus. Você não está crendo nas promessas direito. Ou talvez, por outro lado, né, tenha pecado escondido. Não é assim que as pessoas ensinam? Se você está passando por isso, então tem pecado escondido. Certeza que tem pecado escondido. Alguma coisa está acontecendo com você. Não é possível. Não é possível. Você está vivendo tudo isso por quê? E as pessoas interpretam esse texto do Salmo 91 dessa maneira. E a gente vai entender que não é bem assim que a Bíblia diz. Então, é exatamente assim que nasce toda heresia. É exatamente assim. Antes da gente entrar na exposição do texto, eu quero só estabelecer um princípio e dar um conselho para você. Desconfie de você mesmo toda vez que você quiser que um versículo diga algo que ele não está dizendo. Pegou essa?
Desconfie de você mesmo. Toda vez que você quiser que o versículo esteja dizendo algo que na verdade ele não esteja. Porque o que é isso? Na teologia a gente chama de forçar o texto. Os teólogos gostam de forçar o texto. Algumas pessoas gostam de forçar o texto. E é assim que nasce toda a heresia. Por exemplo, lá em Samuel fala, a alma de Davi se ligou com a alma de Jonas. E aí eles criam o quê? Uma igreja homoafetiva. Ou seja, é uma má interpretação. Eles usam o próprio texto para manchar o próprio texto. O texto é bem claro no que diz, só que eles querem interpretar da maneira que eles querem. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o versículo dizer aquilo que eles querem que o versículo diga. E isso é totalmente errado. Mas vamos lá no Salmo 91, para que nós entendamos. Essa introdução foi só para que você entenda, tá, que essa interpretação não é correta, a interpretação desse salmo. No verso 1, está escrito, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. A palavra que habita, a palavra habita, no original, no hebraico, quer dizer morar eternamente. Morar permanente. Uma morada permanente. Você entendeu isso? Habitar, então, quer dizer uma morada permanente. E abrigo aqui, algumas traduções falam esconderijo, não é? Abrigo ou esconderijo aqui significa um lugar de refúgio secreto. É tão interessante que algumas traduções mais antigas, algumas versões mais antigas, como a King James de 1611 ou a Almeida Corrigida Fiel, que é os textos mais confiáveis que a gente tem, elas dizem exatamente isso. Elas começam, aquele que habita no lugar secreto. Os textos mais confiáveis, eles usam essa palavra, aquele que habita no lugar secreto. E a gente já falou muito de lugar secreto aqui, né? A gente já falou bastante, só falta cantar a música do lugar secreto agora, né? Mas a gente falou muito de lugar secreto, que fala sobre intimidade, que fala sobre um esconderijo, que fala sobre um lugar onde ninguém possa me achar, um lugar, né, onde os aplausos não possam me encontrar, onde os olhares humanos não podem me contemplar, onde o orgulho humano não pode acender o meu coração, um lugar onde eu esteja sós com Deus. Então, esconderijo ou abrigo aqui significa um lugar secreto, né? E é natural que algumas pessoas possam pensar que aqui se trata de um lugar escondido. Algum lugar escondido por aí. A igreja, o quarto de oração. Será que é isso que a Bíblia está falando? Né? Será que lugar secreto aqui, será que abrigo ou esconderijo está falando disso? Está falando de um lugar qualquer? Ou a igreja? A igreja será que é o meu abrigo? É o meu lugar secreto? E o texto, ele mesmo vai responder, né? Então, não é a igreja, não é um quarto de oração, mas o que nós aprendemos a comparar com outras porções das Escrituras é exatamente que Deus é esse lugar. O próprio Deus é esse lugar. Esse lugar não é um espaço geográfico, esse lugar não é um quarto, esse lugar não é a igreja, esse lugar não é a casa do pastor. Piorou, irmão. Esse lugar é o próprio Deus. Vejamos, alguém abre aí em Salmo 90 e outro abre em Salmo 57. Por favor. Salmo 90 e o outro Salmo é 57. Quem achou o Salmo 90? Pode ler bem alto. Não. Versículo 1. Amém? Você vê que a porção da Escritura está clara. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu és esse lugar de refúgio. Perceba que
No original, quando ele fala abrigo, quando ele fala esconderijo, quer dizer exatamente refúgio. Então você entende que uma coisa liga com a outra. Quando fala abrigo, quer dizer meu refúgio. Então, não está falando que é um lugar, está falando tu tem sido o meu lugar de refúgio. Amém? Salmo 57, leia aí o versículo 1. Pode ler na sua versão, o Deli. Amém. Só até aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Em ti eu me refugio. Em ti eu me refugio. Então, a Escritura é muito clara ao dizer que é Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Isso é muito claro. Amém? Quer mais um salmo? Salmo 46 diz o quê? Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro presente na hora da angústia ou na hora da aflição. Então, é muito claro isso. Amém, irmãos? É muito claro. Então, é Deus que é esse lugar, o próprio Deus. Você entende como isso é maravilhoso? Você entende? Quando todo mundo está orando isso daqui, todos os salmos que a gente citou aqui estão falando, tu és o meu refúgio. Então, quer dizer que quando eu fujo das calamidades, eu não fujo para um lugar, eu fujo para Ele. Eu corro para Ele, porque é dele que vem o meu socorro. Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Então, o próprio Salmo 91, no verso 2, vai responder o que está dizendo. Verso 2 do Salmo 91, vamos lá. Está escrito o quê? Isto eu declaro a respeito do Senhor. É o quê? Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. O próprio Salmo 91 está respondendo. Eu citei vários outros salmos, mas o próprio Salmo está respondendo aquilo que a gente está dizendo. Pastor, eu tenho que ir para casa hoje. Você está no verso 1 ainda e demorou tudo isso. Calma. Calma, meus irmãos. Pregação expositiva é assim mesmo. No verso 2, então, ele está dizendo, tu és o meu refúgio. E nele eu confio. Em Deus eu tenho que depositar minha confiança. Fé e confiança andam juntos. Se eu confio, eu tenho fé. Se eu tenho fé, logo eu confio. Amém? Verso 3, vamos para o verso 3. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Vamos lá. Aqui, a versão NVT, a nova versão transformadora, ela traduz aquilo que nas Almeidas diz o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Né? Então aqui, ela traduz laço do passarinheiro por armadilha. Nossa, pastor, que diferente, né? Fugiu. Não, é exatamente a mesma coisa. O que quer dizer? O passarinheiro quem era? Era um cara que fazia armadilhas. Então, é exatamente a mesma coisa. Ok? Então, ele troca aqui, ela traduz o laço do passarinheiro por armadilha, porque se trata da mesma coisa e o mesmo significado. Então, peste perniciosa, que também é traduzida por doenças mortais. Por quê? Porque tem a ver. Peste perniciosa são doenças mortais, são pragas, essa febre amarela que está aí, entendeu? Essa música, que tiro foi esse? Tudo isso. Tudo isso é as pragas, doenças mortais. Eu não tinha programado para falar isso, mas vamos lá. Então, qual é a promessa aqui nesse salmo? A promessa é que ele nos livrará de todas essas coisas. Nos livrará não no sentido de que nunca acontecerá conosco alguma coisa.
Entenda isso, meu amado. Ele nos livrará não nesse sentido que não vai acontecer qualquer coisa dessas conosco, mas Ele nos livrará no sentido de que não seremos destruídos. Você compreende isso? Não seremos esmagados por essas coisas. Então nós não seremos destruídos, não seremos esmagados por nada disso. Por quê? Porque nossa vida pertence a Ele somente. Então, é isso que ele está falando, o texto. Pois Ele o livrará das armadilhas e protegerá das doenças mortais. É isso que o texto está falando. Vejamos, olhe para Jó. Não, pastor, eu não fiquei muito convicto de que a interpretação é essa aí, viu? Vamos olhar para Jó? Precisa falar de alguma coisa? Olha para Jó, meu irmão. Olha para ele, olha lá para Jó. Quem é Jó? Todo mundo sabe o que Jó passou, todo mundo sabe, né? E se a gente olhar para ele, a gente vai ter um vislumbre do que significa isso. Jó sofreu muito mais do que nós aguentaríamos sofrer. Ele perdeu família, ele perdeu riqueza, ele perdeu saúde, ele perdeu tudo menos a sua fé no Deus que é um abrigo, no Deus que é esconderijo, no Deus que é torre forte. Ele não perdeu a fé, mas ele perdeu todas essas coisas, todas. E é tão interessante que os amigos de Jó, entenda isso, os amigos de Jó, eles interpretavam a Bíblia, eles interpretavam a lei exatamente dessa maneira. Que eu falei que as pessoas hoje interpretam. Se alguma coisa errada está acontecendo com você, Jó, tem pecado aí, não tem, Jó? O que você está escondendo aí, Jó? Alguma coisa deve estar acontecendo com você. Então eles interpretavam as coisas como uma boa parte do povo hoje interpreta. Se Jó está doente, aflito, depressivo, é porque ele não confiou em Deus ou tem algum pecado escondido. Alguma pessoa já fez isso com você? Você está chorando, você está triste, ele chega assim, irmão, o que está acontecendo, irmão? O irmão tem feito alguma coisa, irmão? Porque eu vejo que o irmão não era assim, irmão. Quanta gente age assim, elas olham para nós, quando vê alguém chorando e falam, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, pecou, dormiu com o namorado, fez alguma coisa. Por que está chorando? Não pode estar chorando. Ou seja, o lugar que eu deveria chorar é a igreja. Mas não, as pessoas estão tão de olho na vida dos outros que elas perdem essa sensibilidade. Ele fala, Jó, deve ter algum pecado escondido aí, né? Tanto que Jó, mais para frente, se você tem uma ideia, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante falar, tá? Jó, mais para frente, depois que ele é restaurado, ele olha para os amigos dele e fala, aquilo que vocês disseram sobre mim não era a verdade. Pastor, o que isso tem a ver? Jó está destruindo totalmente esse argumento que as pessoas usam hoje. E essa má interpretação do Salmo 91. Jó está falando, aquilo que vocês falaram sobre mim, o que eles falaram sobre ele? Que ele estava passando por tudo isso porque ele tinha feito alguma coisa. Porque tinha pecado escondido. Porque quem é de Deus não prova. Entendeu? Quem é de Deus é assim. Quem é de Deus tem que amarrar, tem que repreender, tem que declarar, tem que decretar, tem que mandar embora, entendeu? A 7 palmos da terra, não pode aceitar. Jó está falando, aquilo que vocês falaram sobre mim é mentira. É mentira. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar para lá. Amém? Isso aqui é um ensinamento maravilhoso. Então, se a gente olhar para Jó, né, a gente vai ver isso. Isso significa que não devemos olhar para esse texto com essa lente do maravilhoso mundo das flores coloridas. Ok? Nós precisamos olhar para a Bíblia, e aquilo que Jonathan Edwards ele falou, leia a Bíblia contra você. E é desse conselho que a gente precisa. Amém? Então, podemos passar por todos esses males, mas o Senhor nos guardará e nos livrará de todo mal. Verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, e a sua fidelidade
é armadura e proteção. É exatamente isso que estamos falando. Esse salmo ele fala da soberania de Deus e da proteção de Deus, do cuidado de Deus por nós, né? E aqui ele usa a expressão de uma ave que cobre com as suas asas os seus filhotes. Você lembra de Jesus? Jesus chega lá no Novo Testamento e ele olha: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, assim como uma galinha, ajuntar vocês. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quis. Então, o salmista está usando essa expressão de uma ave que cobre com as suas asas os seus filhotes. E isso fala de proteção, isso fala de cuidado. É assim que a gente faz com os nossos filhos. A gente protege. É isso que um pai e uma mãe faz. Ele protege. Há inclusive uma lenda, não sei se você sabe, de uma ave, se você ficou sabendo disso, tem uma lenda de uma ave que tinha alguns filhotes e num celeiro, teve um pequeno incêndio lá no celeiro, e ela estava com todos, né, uma galinha ali, estava com todos os seus pintainhos, estava ali dentro daquele ninho, e quando houve um incêndio, um pequeno incêndio lá, ela cobriu os seus filhos, e a galinha ela acabou morrendo, e quando os donos do celeiro entraram, a surpresa dele foi que os filhotes estavam vivos. Os filhotes estavam lá, eles continuavam vivos. Então, o que isso significa? Para onde isso aponta? Cristo é o nosso lugar seguro. É Ele que nos cobre com as suas asas. É Ele que se coloca na frente. É Ele que morre no nosso lugar. É Ele que suporta toda a ira de Deus que era para cair sobre mim e sobre você. É Ele que suporta toda a ira. O salmista está falando, né? É isso que ele quer dizer. Cristo é o nosso lugar seguro. E é engraçado que eu usei essa lenda, né? E a galinha morreu, mas os seus pintainhos continuaram vivos. Cristo fez a mesma coisa conosco. Infinitamente maior do que isso, é claro, né? Mas ele morre no nosso lugar. E ao morrer, ele faz a mesma coisa, ele protege os seus filhos. Como? Nos comprando com o seu sangue, morrendo no nosso lugar para nos dar vida eterna. Amém? Versos 5 e 6. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Olha que coisa maravilhosa. Nesses versículos, nos é advertido, ele nos adverte que não tenhamos medo diante dos problemas da vida, diante das calamidades, diante do caos. Por quê? Porque Ele é o nosso escudo. Entende? Você entende isso? Quando a Bíblia fala que Ele é o meu escudo, quer dizer que eu não tenho que defender a mim mesmo com a minha própria força, porque Ele é o meu escudo. É Ele que me protege. Para que serve um escudo? Para quem serve? Esquece o Capitão América, esquece. Ah, pastor, é para jogar. Não é. Escudo é para se defender. Escudo não é arma de ataque, é arma de defesa. Consegue pensar um pouco nisso? Escudo é arma de defesa. Então, quando eu me defendo, eu não me defendo com a minha própria força. Eu me defendo com o Senhor, porque Ele é o meu escudo. Amém? Verso 7, verso 8. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e você verá como são castigados os perversos, ou os ímpios, né, no caso. Aqui claramente o salmista revela o cuidado de Deus com os seus. E ele está revelando isso, ele está trabalhando esse argumento em todo o salmo, você está prestando atenção? Como Deus cuida dos seus filhos. Eu acho triste, eu acho muito triste quando eu vou conversar com algumas pessoas e as pessoas agem como se elas estivessem a sós no mundo, como se ela estivesse só, como se Deus não estivesse cuidando dela. Ela age como se, não, Deus não está nem aí para mim, Deus não conhece, Deus não sabe. Deus conhece todas as coisas.
E aqui está dizendo que ele nos cobre com as suas asas, né? Inclusive, no verso 1 fala sobre a sombra, que a gente tem descanso embaixo da sombra do Todo-Poderoso. Para nós, a sombra é uma coisa normal, mas a sombra também é um símbolo de proteção. Ah, pastor, eu não acho que seja, mas para as pessoas que agora estão no Ceará, ok? No deserto de 40 graus, na sombra, a sombra é tudo que ela precisa. A sombra é tudo que você... Você já andou ali, você está... Aquele sol, 32 graus, você está na 25 de março, com 500 mil pessoas, sabe? Você está ali e tal, e vários zumbi, entendeu? Porque a 25 de março parece, né? Parece The Walking Dead ali, né? É terrível. Você está andando, você está... E quando você acha uma sombra, você para debaixo dessa sombra e parece que o Senhor preparara aquela sombra, sabe? O Senhor revelou aquela sombra e você parou ali e descansou à sombra do Todo-Poderoso. É isso que está dizendo. Eu cuido de você. É isso que Deus está dizendo. Eu zelo por você. Não tenha medo diante dos problemas da vida. Não tenha medo diante das calamidades. Não tema. Ser corajoso. Foi isso que a gente falou na reunião de homens ontem, né? Seja corajoso, tenha coragem, seja homem, seja mulher de Deus. Não tema. Confie no amor dele. Então, ele fala o quê? Que Deus cuida de nós, ainda que muitos caiam ou morram ao nosso redor, não seremos atingidos. E isso não é que não seremos atingidos de forma nenhuma. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Mas o que o salmista quer dizer com isso? Muitos vão cair ao meu redor e outros vão morrer ao meu redor. Mas eu não vou ser atingido. O que ele está dizendo com isso? Ele quer dizer que isso não será para a minha morte. Você consegue compreender isso? Isso não será para a minha destruição. Aquilo que eu estava falando desde o começo. Por que eu não serei atingido? Porque Deus, Ele cuida dos seus. Isso não será para a minha morte. Já estamos crucificados com Cristo. Nós já estamos mortos em Cristo. Tá? E mortos que eu falo não é mortos no pecado, mas mortos para o pecado. Ok? Mortos para o pecado. Né? Então, Deus cuida dos seus filhos. E Ele cuida dos seus filhos nem sempre livrando eles de entrarem na fornalha. Mas Ele livra eles passeando com eles no meio do fogo. Consegue entender isso? Ele livra os seus filhos nem sempre falando assim, ó, tu não passarás na fornalha. Recebe aí. Não é assim que acontece. Fala, não. Como que a gente entende isso? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande. Quer dizer o quê? Que eu posso andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, ainda nos é dito que com os nossos olhos nós vamos ver a recompensa dos ímpios. Olha isso. O salmista está dizendo isso. Fala, não tema não. Não tema. Vocês ainda vão ver com seus olhos a recompensa dos ímpios, dos perversos, daqueles que não confiam em Deus, daqueles que não creem em Deus. A gente vai ver. Então não olha, porque tem gente, você sabia, que inveja, né? Sabia que tem gente que inveja os ímpios? Olha lá, o filho do Satanás. Não fala assim? Olha lá, o filho do Satanás. Chegou ontem da Disney. Tá lá ouvindo música, eu tô aqui, fazendo arroz para comer com ovo. Como pode Deus dar tanto para ele e dar nada para mim? Como responder isso, né, irmão? Você vê a mentalidade que essas pessoas têm? Elas não entenderam nada. Elas acham que Deus cuida delas se elas tiverem tudo. Mas esse não é cuidado de Deus. Deus cuida de nós como? Como?
provendo para nós o que nos é necessário. O Salmo 23 mesmo, ele é mal interpretado. Porque diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que se você pegar os versículos originais, tá, no hebraico, tá, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, o Senhor é meu pastor, o que quer dizer? Se o Senhor é meu pastor, tudo que eu preciso está nele. Nele eu tenho todas as coisas e ele não me faltará. A presença dele não me faltará. Amém? Então nós vemos aqui de novo como interpretar esses versículos. Vamos ler o verso 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Verso 9. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhum mal. Nenhuma praga se aproximará da sua casa. Nenhum mal vai se aproximar da sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam, aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para quê? Para que não machuque o pé em alguma pedra. Eles o sustentarão, eles quem? O anjo. Os anjos o sustentarão com as mãos, para que não machuque o seu pé em alguma pedra. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Por que eu li o 9, o 10, o 11 e o 12? Vamos ler o 13 também. Olha aí, você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpente debaixo dos pés. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Quando lê isso, né, a maioria já... Eita! A maioria já faz isso, né? Creio! Né? Eu creio nessa promessa, eu creio que eu vou pisar. Todo mundo gosta de pisar, não é? Todo mundo gosta de pisar. Mas eu vou te falar, não há uma cultura no cristianismo, não há uma cultura de ser pisado. Mas há uma cultura de pisar, todo mundo quer pisar, né? Então por que eu li essa seção de versículos? Essa seção de versículos, ela continua enfatizando de modo tão categórico, que nenhum mal acontecerá conosco. E repito que nós não devemos interpretar dessa forma, ok? Não devemos interpretar dessa forma. Então, se você ler todos os versículos, você vai ver que não é disso que se trata. Não é disso. Então, essa sessão está falando muito clara, né, sobre isso, que nenhum mal vai acontecer com a gente, e como é ensinado na teologia da prosperidade. Né? Então, eu te dou um bom motivo. Bom motivo. Por que eu te dou? Qual um bom motivo, pastor, que você me dá para acreditar que eu não devo, ou eu não deva, interpretar esse texto como todas as pessoas interpretam? Eu vou te dar um bom motivo para você não interpretar o texto dessa forma. Que forma, pastor? Essa forma que nenhum mal vai acontecer com você, que você vai andar, e quando a peste vir sobre você, você vai, sei! E ele vai sair. Sabe essas coisas? Você vai aprender. Qual motivo, pastor, que você tem para me dar que eu não posso interpretar dessa forma? Vamos lá. O motivo é uma coisa só, uma única. Teve uma vez que Satanás fez uma exposição bíblica. E qual foi o texto que ele expôs? Qual foi o texto que ele expôs? Salmo 91. Está todo mundo me olhando assim, está amarrado. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, fala que Jesus ele foi tentado, foi levado ao deserto, tá? Pelo Espírito para ser tentado, e ele foi tentado pelo diabo lá. E o diabo, ele expôs Salmo 91 para Jesus. Pastor, mas o que isso tem a ver com o motivo que eu não posso interpretar dessa forma? Por quê? Por quê? Então, a única exposição de Satanás foi um texto bíblico. Foi Salmo 91. E o que ele fala? Ele fala com Jesus. Ele diz para Jesus não continuasse, porque a ideia do Satanás é essa. Por que você está sofrendo?
Esse não é o seu chamado. Você não nasceu para sofrer. O que ele quer? Jesus, larga essa cruz. Você pode alcançar tudo isso, ó. Mas vem aqui, ó. Eu vou te mostrar que tudo isso que você quer, eu posso te dar. Você pode reinar sem precisar sofrer. Sem precisar carregar a cruz. Quem está entendendo esse mistério? Você não precisa continuar aceitando o sofrimento, porque é assim que eles falam, né? Quando a gente está sofrendo, a gente não tem o que fazer. Eles falam, por que você está aceitando o sofrimento? Eu não estou aceitando, só estou sofrendo. Por que você está aceitando? Fala para ele ir, eu já falei, ele não vai. Então ele queria fazer Jesus desistir da cruz, do calvário, dos açoites, da humilhação, das pancadas, porque é isso que o diabo quer. E quando Jesus está na cruz, qual é? O que acontece? O diabo vai entrando em cada um, e cada um começa a falar, desce da cruz, porque é isso que o diabo fala para você. É isso que o diabo fala para mim, ele fala, está sofrendo? Cadê o seu Deus? Por que você está sofrendo? Você não era para sofrer, você é filho de Deus. Você era para ser cuidado de Deus. Por que você está passando por isso? Desce dessa cruz. Para de sofrer. E ele vai e manda o irmão gravar um hino. Deus mandou eu te dizer. Mandou dizer o quê? Pare agora de sofrer. Não, pastor, você pensou direitinho para queimar o irmão, né? Não é. Não é. Mas você entende? É isso que o diabo quer que a gente faça. Que a gente desista. Que a gente acredite que Deus não está em meio ao nosso sofrimento, em meio ao caos que a gente vive. Que caos é esse que a gente está vivendo? Eu estava ontem falando com os homens e toda vez na sociedade, quando a imagem masculina, a masculinidade bíblica, ela entra em ruína, a sociedade cai. A sociedade cai. Então a gente olha para tudo isso que está acontecendo com a nação, a gente fala... E quando você vai perguntar para as pessoas que estão lá fora, você fala, vamos lá na igreja, você acredita em Deus? As pessoas falam, não, e você pergunta, por quê? 90% vai falar, sofrimento. Sofrimento. Porque se Deus existe, por que tanto sofrimento? Essa pergunta, ela foi originada nas profundezas do inferno. Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? É isso que o diabo quer que a gente fique perguntando. Então ele mostra todas as riquezas, ele leva Jesus e mostra todas as riquezas, os reinos, e diz para ele que daria para ele sem precisar sofrer, sem precisar disso tudo. Depois ele leva ele a um lugar muito mais alto, e o que ele cita para Jesus? O verso 11 e 12. Vamos lá? Verso 11 diz assim, ele fala para Jesus, antes de ler o texto, ele fala para Jesus, ó, tá vendo esse monte aqui, essa altura, o pináculo do templo? Se lance aí. Se joga, para de sofrer, para com isso, pode se jogar. Aí Jesus olha para ele e fala, por quê? Sabe, se você se jogar, verso 11, está escrito, ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. E o 12, ele sustentará com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Ele prega o Salmo 91 para Jesus, da forma que todo mundo, quase todo mundo aí fora prega. Se lança, porque ele dará ordem aos seus anjos para te proteger. Não é isso que ele fala? Aqui, ó, verso 11 do Salmo 91. Esse não é um bom motivo para você desconfiar dessa má interpretação desse texto? Por isso que eu amo pregação expositiva. Porque quando a gente vai versículo por versículo, a gente acaba entendendo realmente o sentido do texto. E versículo por versículo, pausadamente. Né? Porque tem gente que é uma máquina, e não é assim. Então isso deveria mostrar para mim e para você que não é o caminho que nós devemos seguir.
Nós confiamos na palavra de Deus que diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita que Deus caminha? Ele caminha com você no sofrimento? Ele caminha com você no meio do caos? É isso que vai manter a sua fé inabalável. Verso 14 ao 16 nós vamos terminar. Depois de ver todas as promessas, de meditar como que se interpreta esse texto, do nada o salmista está falando e aí ele começa a escrever como se fosse o próprio Deus. E ele diz no verso 14, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Eu vou livrar aquele que me ama. Protegerei aquele que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio o quê? Ué. Se o Salmo 91 diz que eu não vou passar por nada disso, o próprio Deus agora ele toma a pena do salmista e diz, eu estarei com ele em meio às suas dificuldades. Eu estarei com ele em meio às suas dificuldades. Eu resgatarei. É disso que fala esse salmo. Mesmo que eu passe, eu vou passar muitas vezes. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore, ele está comigo, ele caminha no deserto comigo. Ele me livra, ele me resgata, é ele que me resgata. É ele que me protege. Você entende? Nós devemos confiar nisso. E lhes darei honra, com vida longa o recompensarei, e lhe darei a minha salvação. Outras traduções falam, eu mostrarei a minha salvação. Aqui também ficou claro que a salvação é dele, não? Ah, tá, que bom. Agora, essa conclusão, a gente terminar. Ela mostra para mim, para você muito claramente Deus em sua majestade dizendo que livra. E ele vai livrar quem? Deus em toda a sua majestade, ele vai livrar aqueles que se apegaram a ele com amor. Entende que esse salmo não é para o ímpio? Você não lê para qualquer. Você entende que esse salmo você não lê para um perverso, para um desviado? Esse salmo você não lê para um ímpio. Esse salmo é para aqueles que habitam. O salmo é para aqueles que fazem do Senhor a sua morada permanente. Amém? Então, mostra Deus em toda a sua majestade, falando que vai livrar a gente. Ele vai livrar, por quê? Porque Ele é livramento. Ele vai livrar. E Ele nos colocará a salvo. Por que Ele nos colocará a salvo? Porque nós conhecemos o Seu nome. E nós não só conhecemos o Seu nome, mas nós glorificamos o Teu nome. Então, outra promessa aqui é que quando nós clamarmos, isso é tão interessante. Quando nós clamarmos por Ele, Ele nos responderá. Você entende isso? Quando nós clamarmos o Senhor, Ele nos responderá. Mas pastor, na prática eu vejo isso e Deus não me responde. Deus tem as suas formas de responder. Nem sempre a resposta vai ser Abraão. Abraão. Nem sempre. Deli. Toma cuidado com a moto, Deli. Nem sempre a resposta vai ser assim. Ontem na reunião de homens nós estávamos falando como as mulheres têm dificuldade de
reconhecer o erro e pedir desculpa. Aí eu falo, não, eu falei para os homens, não é que as mulheres não pedem desculpa, é que elas têm uma forma diferente de pedir desculpa. Por exemplo, brigou tal, aí você está assim, ela passa, você já está até com medo, né? Deus me livre, né? E aí do nada a mulher chega, tá com fome, amor? Já é ela pedindo desculpa. Já é ela pedindo desculpa. Você está ali, nem que ela chegue assim, ó, me perdoa, a gente quer isso, né? Mas não é assim que acontece. Ela fala, você quer comer uma comidinha, quer? Quase me matou, quase agora. Entende? Então, a resposta nem sempre vai ser da forma que a gente quer. Vai ser da forma que a gente está entendendo que vai ser. A gente fala, Senhor, eu quero mais coragem. Deus vai mandar mais dificuldade para você, para que você tenha coragem no meio da dificuldade. É isso que Deus faz conosco. E Ele fala, quando vocês clamarem a mim, eu vou responder vocês. E eu estarei com vocês no meio das suas adversidades. No verso 15. Isso mostra que mesmo que passemos por aflições, por tribulações, nós contamos com Ele em meio a tudo isso. Nós contamos com o cuidado, com o amor de Deus por nós, porque Ele cuida de nós como seus filhos. Ele cuida de nós. Jesus, Ele falou, as aves, olhem para as aves, Jesus falou, olhem para as aves, olhem para esses pássaros. Eles nem tecem, nem fiam, ou seja, eles nem trabalham. E mesmo assim, eles se vestem da maneira mais linda, porque Deus cuida deles. E aí Ele vai e olha para os homens e fala, quanto mais vós valeis do que as aves. Quanto mais vocês valem do que as aves. O que Ele quer dizer com isso? Eu cuido de vocês, eu zelo por vocês. O Senhor conclui esse salmo através desse salmista dizendo que Ele mostrará a sua salvação. Ou nos dará a sua salvação. Se Ele mostra ou se Ele dá, o que nós entendemos é aquilo que Jonas, lá dentro do peixe, entendeu. A salvação pertence ao Senhor. Amém? Não poderia terminar sem esse verso tão calvinista. Ao Senhor pertence a salvação. Tá, pastor? Então como a gente conclui tudo isso? Como que nós concluímos? Nós concluímos da seguinte maneira, que Ele continue sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que toda vez que você temer, que toda vez que você sentir medo, que toda vez que você se sentir sozinho, sozinha, você possa entender, que você possa estar convicto de que há um Deus, e não é só um Deus, é o Deus, que é todo poderoso, que zela e cuida de você, que está olhando para você, que Ele é lugar seguro, Ele é torre forte, Ele é abrigo, Ele é esconderijo, Ele é fortaleza, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Que nós continuemos, que nós possamos continuar a confiar no seu perfeito amor e no seu livramento em meio a todas essas coisas. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Seja exaltado no nosso meio. Que esse salmo, Senhor, possa revelar ao nosso coração, que ele possa ter revelado ao nosso coração que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor diz que mesmo que venhamos passar por tribulações, por aflições, nós temos a certeza de que o Senhor já venceu o mundo. E por isso, Pai, nós vamos vencer também. Por isso, Deus, o Senhor está conosco. Por isso, Deus, que o Senhor nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, no sentido de que mesmo passando por dificuldades, ali nós provamos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de nós. Por isso nós te agradecemos por tudo nessa noite.
que o Senhor continue sendo o nosso lugar seguro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E que nós venhamos nos esconder em Ti, que venhamos nos esconder no lugar secreto. E que nós possamos estar embaixo da sombra do Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.